Não faça os problemas parecerem maiores. Este é um ato que leva outras pessoas ao pavor e à ingratidão. Em uma de minhas passagens por escolas da educação básica como gestor, conheci uma coordenadora que exagerava drasticamente ao relatar os problemas que aconteciam na instituição a seus superiores. Toda vez que um pai fazia uma reclamação, ela transmitia a notícia como sendo muito pior do que o cenário realmente apresentava. Por exemplo, se um pai reclamava que o professor ficou algum tempo conversando com os alunos em sala de aula, ela imediatamente arrumava um jeito de dizer a seus superiores que os pais estavam reclamando que o professor conversava o tempo todo com seus alunos em vez de lecionar. Mais do que isso, ela dizia que os pais estavam se reunindo para retirar os filhos da escola e, no mínimo, não renovariam matrícula para o ano seguinte. Em outras situações, foi possível ver essa colaboradora falar sobre a concorrência em reuniões de liderança, sempre trazendo informações que traziam desconforto e insegurança ao grupo, do tipo: eles estão contatando nossos alunos, nossos professores, para levá-los para lá o quanto antes, e todos estão aderindo aos apelos. E o que isso tem a ver com a gratidão, afinal? Existem pessoas que, para se sentir importantes, apresentam a necessidade de levar e trazer informações negativas na tentativa de serem aceitas ou de reforçarem sua presença dentro dos grupos sociais. Com isso, não conseguem entender que, agindo dessa forma, estão colaborando para trazer o pânico, o desconforto, a desconfiança, a desestabilidade, a tristeza, a preocupação ao grupo. E quando há esses sentimentos em nossa equipe, a gratidão acaba ficando em último plano e as pessoas começam a investir tempo na solução de problemas que não existem ou gastam tempo se preocupando, sofrendo com medo e insegurança. Toda essa energia poderia ser aplicada em gratidão se o pânico não fosse instaurado nas pessoas. Já vimos neste texto que as preocupações atrapalham a concretização e a consolidação de uma vida de gratidão. Por isso, temos que assumir a responsabilidade por amenizar as situações do dia a dia, de não instaurar o pânico na vida das pessoas, seja por dificuldades do mercado financeiro, ou da política, ou da empresa em si. Temos que trabalhar para que as pessoas não entrem em pânico. Precisamos atuar para que todos ao nosso redor pratiquem a gratidão. Em um outro evento, fui visitar um amigo numa cidade vizinha à minha. Fiquei lá por aproximadamente 4 horas. A princípio, fiz um atendimento específico de coaching a ele, pois precisava tomar uma decisão difícil e não conseguia entender exatamente o cenário do problema para que tomasse a decisão acertadamente. Por isso, solicitou minha ajuda no caso. Durante 2 horas e meia, discutimos o assunto e, por meio de perguntas assertivas, pude colaborar para que ele decidisse com segurança. Depois de nosso trabalho, pude perceber, no cômodo ao lado do escritório, uma senhora que falou durante aproximadamente 3 horas ao telefone. Foram 2 ligações, pelo que pude perceber, e nas 2 ligações, o assunto abordado foi o mesmo: as dores que sentia por um problema de saúde que estava vivendo, que lhe causava um sofrimento de aproximadamente 25 dias, com dores praticamente o dia todo. Nas 2 ligações, pude perceber que quem falou mais foi essa senhora, e nas 2 ligações, ela se queixava das dores. Falava o quanto foi difícil passar as datas comemorativas da época, o quanto estava difícil sua locomoção. Ela narrava cada detalhe de suas dores com uma voz fraca e moribundo, que chegava a ser aterrorizadora. Essa senhora gastou 3 horas de sua vida se queixando apenas, e gastou 3 horas de 2 pessoas, ou seja, 3 horas de outras pessoas, reclamando na vida e choramingando as dores que sentia. Veja bem, não estou dizendo que não podemos nos queixar de dores para as pessoas que amamos, mas sempre que fazemos isso, devemos fazer no sentido de receber alguma ajuda imediata e possível, como, por exemplo, pedir às pessoas que nos levem ao médico, nos deem algum remédio,
ou nos ajudem com a companhia, com carinho ou coisa semelhante. Se for a companhia, também não adianta ficar só reclamando da dor que sente, mas receber algo que alivie a dor. Estou levantando aqui o fato de reclamar sem esperar uma ajuda ou uma solução para o problema. Reclamar por costume, por condicionamento. Aquela senhora gastou 3 horas de sua vida e mais 3 horas da vida de mais 2 pessoas, ou seja, no total, ela gastou 6 horas aplicadas somente à reclamação. Sim, 6 horas, pois são 3 horas que ela podia estar praticando a gratidão, mesmo sentindo dor, mais 3 horas que as outras 2 pessoas poderiam também aplicar em práticas de gratidão, ao invés do murmúrio, da reclamação e da queixa. Seguindo ainda esta matemática, se você se reunir com 5 pessoas de sua família e gastar 1 hora reclamando, poderá tirar dessas pessoas e de si mesmo a oportunidade de serem gratos. Mais do que isso, haverá menos 6 horas de gratidão para um mundo melhor, para uma vida melhor. Não adianta reclamar, murmurar. É necessário aprender a agradecer por tudo, até mesmo pela dor. É preciso aprender a suportá-la, a enfrentá-la, a vencê-la, sem comprometer sua capacidade e a de outras pessoas de manifestar gratidão pela vida. As dores da senhora eram reais e ela realmente estava sofrendo muito com a situação de saúde que estava vivendo. No entanto, suas 2 ligações cuidaram de aumentar significativamente o problema, até porque já estava entrando no estágio de recuperação. Mas ela escolheu narrar todo o sofrimento para as 2 pessoas do outro lado do telefone, com todos os detalhes das dores, aplicando uma voz de coitada, de acabada, para reforçar o que sentiu lá atrás. Recuperar o sofrimento do passado para lamentar consigo mesmo ou com outras pessoas é trazer ao presente o que deveria ficar lá no passado. Mais do que isso, é colocar seu foco novamente na pior fase do problema e favorecer que ele seja novamente fortalecido no presente. No dia seguinte, liguei para meu amigo e perguntei se sua mãe estava se sentindo melhor. Ele contou o que chamo de consequência inevitável da reclamação e do murmúrio, da falta de expressão da gratidão em meio às dificuldades. O rapaz disse que sua mãe já havia alguns dias apresentando melhoras. Não sentia mais dores fortes, mas inexplicavelmente, ela teve uma recaída e suas dores voltaram de maneira muito intensa, castigando-a fortemente. Muitos dirão que foi coincidência o fato de ela ter piorado, mas o fato é que ela gastou 6 horas, 3 dela, mais 3 de outras pessoas, reclamando, e como consequência, piorou, trazendo novamente a realidade da dor para sua vida. Escolheu visualizar a dor do passado. Se tivesse gastado 6 horas expressando gratidão pela melhora que sentira, a probabilidade de não sentir mais dor e se restabelecer definitivamente cresceria. Já no primeiro evento narrado, um dos exageros que a pessoa promovia era que a concorrência ficava sondando os colaboradores da empresa e que de uma hora para outra as pessoas abandonariam a instituição para trabalhar na concorrência e levariam informações privilegiadas para elas. Um tempo depois, essa colaboradora abandonou a nossa instituição e foi trabalhar em um dos concorrentes mais fortes da cidade. Em vez de expressar gratidão e promover a paz na instituição, ela promovia o caos e, como consequência, concretizou o medo que tinha. Ela mesma foi para a concorrência. Com esses 2 exemplos, chamamos sua atenção para 2 pontos importantes que podem levar você a uma vida de genuína gratidão incondicional. Primeiro, não colabore para que os problemas do dia a dia cresçam aos olhos das pessoas ao seu redor. Pelo contrário, faça tudo para que a paz e a tranquilidade se instaurem nas pessoas, pois assim haverá mais espaço para o crescimento possível por meio da expressão da gratidão. Segundo, não fique recuperando os sofrimentos e dificuldades do passado em vão.
sem o propósito de potencial crescimento, pois agindo assim, você trará para si sentimentos negativos que não precisa mais viver ou sentir, e ainda colaborará para que o seu presente tenha como foco o insucesso do passado, ao invés de viver o sucesso do presente e expressar gratidão pelo que você pode e merece viver no agora. Como resolver isso? 1. Quando alguém lhe oferecer algo, veja se não é o caso de oportunizar o cumprimento de missão para a possibilidade de expressão da gratidão em sua vida e por sua vida. 2. Escolha não olhar mais para trás, a menos que seja em um processo de aprendizado. 3. Cuidado para não ser o divulgador de notícias ruins potencializadas. Não leve o pânico ao ambiente. 4. Troque as reclamações pela gratidão incondicional.